Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Éfeso e Esmirna em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 1. Tema desta semana: Igreja em Éfeso. Parte 1. A origem da degradação da Igreja. Meta de hoje: leitura das páginas 9 a 11. Igreja em Éfeso. Parte 1. Introdução. A origem da degradação da Igreja. Querido leitor, nesta publicação veremos a porção do capítulo 2 de Apocalipse que trata das cartas às igrejas em Éfeso e Esmirna. Não tenho como objetivo fazer um estudo exegético de cada versículo desse capítulo. Minha intenção é que aprendamos com a história da igreja para não cair nos mesmos erros e nas armadilhas de Satanás. Precisamos prevenir-nos contra o mistério da iniquidade a fim de avançar na edificação da igreja até torná-la gloriosa, pronta para as bodas de Cristo. Este capítulo em especial traz uma séria advertência em relação à situação da igreja em Éfeso e à origem da degradação da igreja. Nele descobriremos porque o Senhor enviou as cartas aos anjos das igrejas e quem são esses anjos. Além disso, veremos a importância de fazer tudo com amor, assim como o apóstolo Paulo e o próprio Senhor Jesus fizeram. Por fim, discorreremos sobre o resultado da perda do primeiro amor e sobre o galardão prometido aos que conseguirem vencer as coisas negativas mencionadas na carta à igreja em Éfeso. Que a luz do Senhor brilhe fortemente sobre nós. A revelação da palavra de Deus traz luz para a noite escura. O livro de Apocalipse é um livro de revelação. Logo no início lemos: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Apocalipse 1:1. Na igreja, não precisamos preocupar-nos com títulos ou posições, mas em ser servos que recebem a palavra profética e a distribuem fielmente. Esses servos ouvem, leem, guardam, praticam e transmitem a palavra para pessoas fiéis e idôneas, a fim de que elas também a transmitam exatamente como a receberam, sem acrescentar suas próprias opiniões. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Se os receptores e condutores da palavra, que vem da revelação de Jesus Cristo, estiverem funcionando bem, a igreja brilhará como um candelabro de ouro. O apóstolo João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Apocalipse 1:2. A palavra que João atestou é a palavra da revelação de Jesus Cristo, e o testemunho de Jesus Cristo é o candelabro, a igreja. O versículo seguinte mostra o tipo de servo que Deus deseja usar nesses últimos tempos: aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Versículo 3. Portanto, o Senhor precisa de servos que recebam e transmitam a palavra da revelação nos tempos finais. São os servos fiéis que fazem com que a igreja brilhe, mesmo na escuridão da noite. A visão de João. João estava no Espírito quando recebeu uma grandiosa visão da parte do Senhor. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livros e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Apocalipse capítulo 1, versículos do 10 ao 13. Ele viu o Senhor vestido como um sacerdote, mas em vez de estar cingido na altura da cintura, como é normal aos sacerdotes, o Senhor estava cingido na altura do peito. O peito simboliza o amor. João viu o cuidado amoroso do Senhor
para com as igrejas nos tempos finais. Assim, neste capítulo, veremos o cuidado do Senhor para conosco por meio de palavras de amor. Além disso, João viu que na era do Apocalipse, nos tempos finais, o Senhor Jesus é também aquele que julga. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Apocalipse capítulo 1, versículo do 14 ao 15. Os pés do Senhor foram polidos com bronze e refinados como numa fornalha. Tais características indicam juízo ou julgamento. O juízo do Senhor visa limpar todas as impurezas da igreja. Esse maravilhoso sumo sacerdote, por um lado, cuida com amor, mas por outro, julga e limpa tudo que não vem de Deus. Toda impureza que há em nós deve ser queimada. Que Deus, com sua infinita misericórdia, abra nossos olhos para enxergar aquilo que Ele ainda precisa limpar em nosso viver, pois estamos na era final. De acordo com a visão de João, o Senhor tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Apocalipse 1,16. O Senhor tem pressa em limpar a igreja. Essa espada que sai de sua boca é a palavra. Por meio dela, ela tira toda a mácula e velhice da igreja para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa. Efésios capítulo 5, versículos do 26 ao 27. Querido leitor, algumas vezes o processo de limpeza pode ser doloroso, mas se a palavra tocar em seu coração ou expuser de alguma forma, não fuja, é o Senhor com seu amor falando com você. Então, o melhor é ter serenidade e tranquilidade para ver o que Ele está mostrando. Certamente, Ele quer lidar com alguma impureza. Esse é nosso Senhor, o sumo sacerdote que anda no meio dos candelabros de ouro. Prosseguindo com a visão de João, o Senhor lhe disse: escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Apocalipse 1,19. A expressão as que são refere-se às 7 cartas enviadas às 7 igrejas, pois essas coisas aconteceram e ainda estão acontecendo com a igreja, isto é, não foram concluídas. A sentença seguinte, as que hão de acontecer depois destas, refere-se às coisas reveladas desde o capítulo 4 de Apocalipse até a eternidade. No versículo 20 lemos: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 1. Os 7 candelabros representam as igrejas e as 7 estrelas representam os anjos. A função da igreja como candelabro de ouro é brilhar com o fogo de Deus. O Senhor disse que nós somos a luz do mundo. Mateus 5,14. E como tais, devemos iluminar todos que estão ao nosso redor. O brilho das lâmpadas do candelabro nos torna o testemunho de Jesus. Embora o Senhor Jesus não esteja fisicamente entre nós, as pessoas podem vê-lo por meio do candelabro de ouro, isto é, da igreja.